Danley, queria convidá-lo aqui. Eu queria primeiro agradecê-lo por ter aceito o convite. E ele faz um trabalho muito bacana no Instituto, no IFTL, que fala muito de uma dificuldade que nós, como tech, né, a YTech, para quem sabe, eu como empreendedor tenho 17 anos, fazendo 18, de gestor de uma empresa de infraestrutura, e a mudança para Tech Lead, a mudança para o mundo digital, de desenvolvimento, e crescer times e crescer equipes, e desenvolver esses times, posso colocar como certeza o nosso maior desafio que a gente teve nessa jornada. Quando eu conheci o trabalho feito por ele, eu tive a sorte de ir no aniversário da minha amiga, e conheci ele pessoalmente, ele comentou um pouquinho sobre esses desafios, sobre essas mudanças, sobre essas tendências, a velocidade de construção de time e de produto. E aí eu falei, cara, tem muito a ver com que com o momento de muitas empresas de tecnologia, tem muitos founders aqui, tem muitos donos e técnicos querendo se desenvolver para virar gestor, e aí que a gente teve essa ideia. Então eu queria agradecer, em nome da YTech, do Evolute, a tua presença. Obrigado por ter topado esse desafio, que não é um desafio fácil, é um público totalmente diferente. Está acostumado a falar para CTO, está acostumado a falar para CEO, falar para uma galera mais tech, mais da comunidade técnica. Obrigadão pela presença. Bem-vindo aí, o palco é todo teu. Opa! Valeu. Bom, galera, antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer vocês pelo convite. Foi muito legal. Fiquei muito feliz quando o Marco contou um pouco do projeto, de todo o ecossistema que ele construiu. E queria agradecer a vocês pelo tempo. Sei que final de ano a gente está naquela correria para fechar as metas, montar o planejamento para o ano seguinte. Pô, e ter todos vocês aqui presentes para acompanhar e prestigiar o nosso evento, para mim é muito importante. Bom, como o Marcos falou, eu converso muito com CTOs, converso muito com tech leads. E ele falou, cara, a gente vai ter um público meio diverso. Você vai encontrar founders, você vai encontrar arquitetos, você vai encontrar o pessoal de infra. E eu falei, cara, que desafio que você jogou na minha mão, cara. Como que eu vou resolver isso? E aí eu comecei a pensar, né, no que seria interessante, no que seria legal trazer para vocês entenderem, por mais que alguns de vocês já tenham passado por esse momento, por essa transição de carreira e já estejam em posições de liderança, é importante a gente voltar e entender exatamente como que é a cabeça dessa galera que está chegando agora. Então, arrumei um CTO agora. Quais são os desafios que esse CTO enfrenta? Né? Como que ele consegue ter a percepção do que é o negócio, do que é a tecnologia, e como que, de fato, ele consegue entregar valor para o negócio? Tá, então, eu trouxe alguns termos técnicos aqui, mas eu vou tentar não ir muito para a parte de techniquez, para a gente conseguir ter uma conversa bem fluida aqui. Tá, então, a gente vai falar sobre, né, os desafios que, geralmente, essa galera enfrenta ao realizar essa transição de uma cadeira de tecnologia, uma cadeira técnica de arquitetura, para uma cadeira de gestão. Fechou. Mas eu trouxe uma reflexão aqui, pessoal, que eu faço sempre em vários talks que eu acabo conduzindo de forma online, que é o seguinte. A área técnica, a posição de liderança, por muitas vezes, ela é meio que herdada. Então, o que acontece, né? Contrata um desenvolvedor, o desenvolvedor fica bastante tempo na empresa, as pessoas que estavam um certo tempo, elas acabam saindo, e aí, do dia para a noite, ele acaba virando meio que a referência técnica dentro daquele contexto. Então, isso acontece de forma muito natural, não é algo que é planejado. E como não é planejado, você não consegue se preparar para os desafios. Então, você não sabe ainda, né, o que o negócio tem de expectativa. E a posição de tech lead, de team lead, até mesmo de CTO, ela muda muito de empresa para empresa. Então, a gente escuta em vários lugares, né? O tech lead falando que ele não precisa pensar em contratação, pensar em PDI, pensar em negócios. E a gente tem empresas que essa pessoa ela acaba fazendo tudo isso e várias outras coisas. Se é certo ou errado, pessoal, isso depende e é muito contextual. Né? É o que eu falo com muita frequência. Então, se existe um desafio na empresa, né, eu
Eu preciso de um líder que ocupe esses dois papéis. Tech Lead que vai fazer mais do que o Tech Lead convencional, que eu costumo dizer. Se faz sentido para a sua carreira, cara, por que não aceitar, né? Vamos embarcar no desafio. E, às vezes, a galera acaba postando várias coisas nas redes sociais e gera um movimento meio que contrário. Mas é uma questão de combinado e combinado não sai caro. Tá? E eu deixei essa pergunta aqui, pessoal, principalmente para quem já lidera times há bastante tempo. Né? Geralmente você não escolhe, você não escolheu. Acabou acontecendo, e aí meio que em runtime, você teve que se adaptar. Você teve que aprender sobre pessoas, você teve que aprender sobre como se comunicar de forma eficiente, como que você entende o que é um negócio, como que as pessoas veem valor no seu produto, né, e várias outras coisas. Então, eu não consigo falar com prioridade das outras áreas, mas em tech, geralmente, essa posição é meio que herdada, acontece do nada, e as pessoas ficam muito perdidas. Tá, então, como temos muitos founders aqui, pessoal, acho que é importante que a gente tenha empatia com essa galera. Porque o pessoal está perdido, a galera não sabe exatamente o que vocês esperam deles. Né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais nos próximos slides. Bom, mas antes de mais nada, pessoal, vou me apresentar brevemente, por que eu falo disso, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu programo desde os 13 anos, eu comecei minha carreira trabalhando em uma escola que ensinava coisas básicas, desde Office, coisas de design e também programação. E lá eu aprendi a programar em Delphi, Pascal, VB6, coisas que hoje em dia a gente acaba não usando mais, felizmente. E eu fiquei lá até os meus 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi ir para o mercado e eu queria trabalhar com software. Não, na verdade, a história foi um pouco pior. Eu fui demitido e aí eu falei, cara, agora eu vou trabalhar com software. Né? Eu preciso ir para o mercado e aplicar um pouco mais do que eu estudei durante esse período. E eu passei por várias empresas, passei por vários processos, e uma delas foi uma consultoria, né, que eu tive a oportunidade de entrar, que foi a F-Câmara. E lá eu conheci os meus dois sócios, o Thiago e o Edmê, que 2 anos depois a gente acabou criando uma empresa de integração chamada Link API. Tá, não sei se vocês conhecem, mas a Link API foi a maior plataforma de integrações da América Latina, e a gente conseguiu vender a empresa 3 anos depois por mais de 100 milhões para a Semantics. Inclusive, tem uma pessoa que trabalhou comigo há bastante tempo, o Ulisses. E aí, na Semantics, eu assumi todo o time de engenharia e produto. E aí eu fui de uma estrutura onde eu tinha 2 devs, o time foi crescendo, eu tinha 10, eu tinha 20, tinha 50. Quando teve aquisição, estava com um time muito maior. Né? Em todos esses momentos, eu precisei me reinventar. Primeiro porque eu sou muito novo, então eu liderava pessoas que às vezes ganhavam até mais do que eu, às vezes até o dobro do que eu ganhava. E eu precisava conseguir dialogar com essa galera. Então, hoje eu gosto de falar sobre isso porque eu vivi tudo isso, eu aprendi muito, eu errei muito, e no FTL nós temos algumas formações para pessoas que lideram times técnicos. Então, CTOs, Tech Leads e também para a galera de produto. Então, pessoal, esse sou eu de forma resumida, e bora para o que interessa. Tá? Então, a gente vai falar sobre as habilidades de um Tech Lead, de um líder técnico, como que você faz um mapeamento do seu time, a partir do momento que você começa a liderar, e isso aqui pode servir para qualquer time, não necessariamente apenas para o pessoal de tech. Vou falar um pouco sobre comunicação e fechando com arquitetura. Tá? Não vou entrar em techniques, eu prometo para vocês. Então, bora lá. E eu trouxe, pessoal, um roadmap, só para vocês entenderem um pouco, né, principalmente para quem vem de um background um pouco mais técnico, que existem vários skills. Hoje, eu acabei não conseguindo acompanhar 100% do conteúdo hoje pela manhã, mas a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre alguns soft skills que eles são muito importantes para termos uma liderança bem-sucedida. E eu trouxe aqui coisas que, como eu mencionei anteriormente, elas são adquiridas em runtime. Você vai aprendendo à medida que você vai liderando o time. Então, eu fiz a minha transição. Eu não sou mais uma pessoa 100% técnica. Agora eu preciso falar sobre motivação. Eu tenho que ter uma visão técnica, mas uma visão técnica mais estratégica. Tem documentação. Eu preciso aprender a delegar. Né? Enfim, produtividade e performance. E o mais importante, que é o que a gente acaba vendo muito, é a parte de gestão de conflitos. Pessoal, todo esse material eu vou compartilhar com vocês, no final vou deixar o meu contato, para quem quiser dar uma aprofundada e entender um pouco melhor sobre tudo isso. Tá?
Mas esse é um roadmap simples para quem quer começar a fazer gestão de pessoas. E agora vamos para o líder de tecnologia, pessoal, o Tech Lead. Então, o Tech Lead, no final do dia, ele é a intersecção entre essas 3 grandes esferas aqui que eu trouxe. Então, a liderança, desenvolvimento e arquitetura. E como eu falei agora há pouco, geralmente a gente consegue desenvolver muito bem esses 2 do lado direito, né, que é a parte de desenvolvimento e a parte de arquitetura. E, depois de um tempo, a gente acaba aprendendo sobre liderança. Isso aqui eu queria que vocês tirassem uma foto também, porque eu trouxe alguns outros itens que fazem parte das responsabilidades primárias de um líder no ecossistema técnico. Então, por exemplo, né, quando a gente olha para a liderança, tenho que pensar em... Agora eu preciso dar feedbacks, né, com um pouco do que eu falei anteriormente. Algumas coisas elas se repetem de uma outra perspectiva aqui. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o último item, que é a parte de relacionamento e também de networking. Até ontem, eu vou falar por mim, pessoal. Eu namoro a rainha do networking e eu brinco que eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de eventos sociais. E quando você está liderando um time, você vai ter que pensar e conseguir se relacionar com outras pessoas. Você precisa ser interessante, você precisa fugir da parte 100% técnica, porque agora, né, faz parte do seu dia a dia. E essa característica, especificamente, ela é a mais ignorada, pessoal. Então, eu quis trazer aqui de uma outra perspectiva para vocês também conseguirem dar uma estudada posteriormente. E agora, né, quais são as principais responsabilidades? Eu vou focar aqui na primeira, tá, até porque a gente está com um time box um pouco curto, que é o alinhamento com o negócio. O pessoal de tecnologia tem muita dificuldade de entender que a tecnologia é só um meio. E a gente precisa conseguir traduzir o que é algo técnico para negócio. E fazer o caminho contrário também. Então, esses dias eu fiz um talk que eu escutei uma pessoa falando que o time de Customer Success era o câncer da empresa. Falei, como assim, cara? Porque o pessoal só traz problema. Cara, não aguento mais, a gente não consegue criar uma funcionalidade nova. Toda semana tem problema. Falei, tá, mas já parou para pensar que se o seu cliente não está feliz, talvez você não tenha empresa, né? Você não vai ter outros clientes? E aí, gerou uma certa reflexão, né? Todo mundo ficou quieto. Mas isso é um problema comum, galera. É um problema comum e é nosso papel fomentar esse tipo de discussão. Tá? Chega no time técnico e fala, galera, vocês entendem 100% qual é o nosso produto, o que a gente vende? Por que as pessoas colocam dinheiro na nossa empresa? Isso tem que estar muito bem alinhado. Na Link API, por exemplo, a Link API era uma plataforma de integração. Era um produto extremamente técnico. A persona que usava o meu produto era um desenvolvedor. Então, para vender, era muito mais complexo, né, do que as soluções tradicionais. E quando eu contratava um dev, ou uma pessoa que já tinha um background técnico, para essa pessoa era muito simples entender o que o meu produto resolvia. Mas quando eu contratava uma pessoa para a área comercial, que não vinha de uma trajetória próxima de tecnologia, essa pessoa sentia muita dificuldade. Então, a gente criou uma estrutura onde o time técnico ele era responsável por formar essas pessoas da área comercial, para eles entenderem qual que é a dor do dev. Né? Por que eu vou vender para um dev? Eu preciso entender qual que é o dia a dia dele. Né? Isso fluiu muito bem. Então, foi eu, né, eu como CTO, fazendo o meu papel de ensinar para a área comercial exatamente quais são as dores do time técnico. E o contrário, geralmente, ele não acontece. A área de negócio, poucas vezes, fala, né, para o time técnico quais são os desafios, e vira meio que uma área que só entrega, só delivery. Né? E aí, as pessoas não se engajam. Né? É muito mais difícil ter êxito nesse formato. Bom, eu vou passar aqui, depois vocês podem dar uma aprofundada. E esse aqui eu também não vou detalhar muito, pessoal, mas não foi nem eu que fiz, inclusive, eu achei essa matriz, eu queria compartilhar com vocês, que ele mostra exatamente quais são os skills, até você chegar no nível de um diretor de engenharia, o que você precisa dominar. Né? Então,
para quem hoje lidera algum time e não tem um plano de carreira, por exemplo, bem estruturado, né, que não consegue deixar isso claro, esse formato aqui pode ser um grande aliado aí para vocês. Bom, introdução feita, agora a gente entra para uma parte aqui, que é o que eu falei no começo, ela não é necessariamente 100% para pessoas de tecnologia. Que é o seguinte, acabei de assumir a gestão de um time, né, cheguei agora, ou fui contratado, ou me mudei de área, e a partir de agora eu vou liderar esse time. O que geralmente a gente enfrenta? Cara, você tem várias demandas operacionais quando você faz a transição, então você não sabe se o seu tempo ele deve ser dedicado ao time ou a resolver os incidentes, você fica ali numa loucura. Você vai ter gaps de operação, você pode ter problemas com turnover, ou seja, as pessoas eventualmente gostavam mais do último líder, agora você chegou, ninguém mais quer falar com você e vai todo mundo embora junto, pode acontecer. E falta de legitimidade. Galera, legitimidade, isso aqui é legal. Pessoas técnicas, eu falo por mim, vou falar sempre em primeira pessoa porque eu vivi muito isso. Eu tive muita dificuldade em respeitar líderes que não tinham conhecimento técnico avançado. Cara, o que esse cara está liderando aqui? Por que ele quer falar comigo? Ele nunca fez um if na vida, né? Nunca escreveu uma linha de código. Né? Em outras áreas, eu acho que isso também acontece, mas o dev ele é uma persona diferente. É um cara pessoa mais chata. E aí, muitas pessoas perguntam, né? O líder de tecnologia ele tem que necessariamente ter sido um dev, ele tem que ter um background técnico? A minha resposta é que sim. Tá? Se você não tem um background, você vai ter que, de alguma forma, mostrar valor para essa pessoa. Então, você já começa com um desafio ainda maior. Não é impossível, mas a sua situação vai ficar um pouquinho mais delicada. E aí, o que você faz? Primeira coisa, pessoal, é o que a gente chama aqui de mapeamento do cenário. Né? Então, assumir um time, em algum momento, alguém estruturou aquela área, alguém fez um planejamento, alguém desenhou meta, alguém criou um budget. Se eu estou entrando naquela estrutura, eu preciso entender o que seria o headcount ideal, o que o CTO, o que o head de engenharia, o que o CEO pensou de estrutura. Eu preciso entender qual foi o budget que eles haviam projetado. Cara, a gente vai crescer o time 20 vezes esse ano. Vou contratar mais 10 pessoas, enfim. Então, existem alguns itens que eles precisam ser mapeados. Segundo, cultura. Qual que é a cultura do time? E eu vou dar um exemplo simples, o Ulisses ele conhece bem, que é o seguinte. Cara, o meu time e o time dele, o pessoal se juntava numa sexta-feira à noite, no meio da pandemia, no Discord, para assistir filme juntos. Sim, uma vez eu abri o notebook na sexta-feira, eu olhei o Discord. O Discord é uma ferramenta tipo Slack de comunicação, que geralmente o pessoal usa para jogo. Tinha várias pessoas online e uma pessoa compartilhando na tela. Falei, cara, deu alguma merda, eles não queriam me ligar. Eu entrei, todo mundo quieto, microfone no mudo, e eles estavam assistindo um filme. Cara, por que isso é importante? Porque é uma cultura, eles criaram uma cultura e uma proximidade que vai muito além do ambiente corporativo. Eles tinham uma amizade. Né? E se uma pessoa daquele contexto, por algum motivo, ela não está alinhada culturalmente com os meus valores, se eu tenho alguma pessoa que é problemática e que lidera esse tipo de iniciativa, cara, com certeza isso pode ser um problema. Então, você precisa entender como que as coisas funcionam, como que as pessoas se relacionam, qual que é a proximidade ali de cada uma delas, e por aí vai. Tá? Então, a cultura é bem importante. Esse é um exemplo simples que eu dei, né, e que, de fato, foi importante para entender como que as pessoas enxergavam o time. Então, eles eram muito, muito amigos. E eu sabia que se uma pessoa saísse, com certeza as outras também iriam sair. E isso ia aumentar ainda mais o meu problema. Tá? Então, você tem que entender a cultura do time. E aí, seguindo aqui, a gente entra para a parte de soft e hard skills. Então, cara, quais são os skills que eu preciso dentro desse time? Então, um time que tem muita interação com o cliente. Então, eu preciso de uma pessoa que saiba se comunicar. Preciso de uma pessoa que consiga, né, ter um pensamento analítico, consiga resolver problemas. Não, um time que vai só desenvolver sistemas. Essas pessoas elas não vão ter nenhum tipo de interação com o cliente. Então, você acaba tendo uma outra linha, você acaba tendo outros skills. Então, é importante que exista um mapa do seu time, da sua estrutura, com o que você tem de expectativa de cada uma daquelas pessoas. E voltando no primeiro item que eu falei de budget, né, e de headcount, alguém pensou em uma estrutura?
para você conseguir entregar o que a empresa se comprometeu com investidores ou com sócios, você também precisa ter isso muito claro. Tá? Até onde você vai expandir e quais são os skills que eu preciso para conseguir atingir os meus resultados. E etc. Então, qualquer outro cenário que você entenda como é funcional para você conseguir ter êxito na sua liderança. Bom, segundo, mapeamento da empresa ou da área. Então, detalhes sobre o business, qual que é a cultura da empresa. Então, muitas vezes a gente escuta pessoas falando, cara, eu mudei de área, parece que eu mudei de empresa. Isso acontece muito. Né? Quais são os produtos, quais são as iniciativas que existem, né? E o que tem de oportunidade e roadmap, olhando para o contexto como um todo. Bom, feito esse primeiro mapeamento, pessoal, a gente acaba encontrando um primeiro insight. Então, a gente já entende, olhando para a cultura, olhando para o headcount, olhando para as metas da empresa, para os produtos e para todo esse ecossistema, você começa a entender quais pessoas daquela estrutura elas te ajudam na sua estratégia. Ou seja, quem que você vai manter e quem que, de alguma forma, você precisa lapidar, né, para a pessoa conseguir atingir as suas expectativas. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu tenho um material muito mais detalhado que eu vou explicando como que você faz isso no dia a dia, mas pela questão do tempo eu não trouxe. Mas eu vou dar um exemplo simples, tá? Para essa parte de mapeamento. Isso foi algo que eu aprendi com um sócio meu, o Gabriel, que é uma reunião simples de kickoff. Cara, acabei de chegar, eu vou conversar 2 horas com cada pessoa que eu lidero. Então, quero entender de onde essa pessoa veio, quais são as motivações dela, quais são as ambições. Não é uma reunião de one-on-one de feedback, é uma reunião mesmo para vocês se conhecerem. Tá? Isso é muito simples e ajuda bastante. Independente de time técnico, time não técnico, né, é algo simples de ser implementado. Tá? Bom, pessoal, e aí, algo que todo time técnico, vocês lideram pessoas, vocês lideram times, vocês provavelmente têm um CTO que fala coisas como isso aqui. A área de negócio nunca entende os nossos desafios. Cara, eu estou falando há semanas que a gente precisa atualizar o servidor. E o dev fica batendo nessa tecla, fica falando. Cara, não dá, a gente tem que atualizar, tem que resolver débito técnico e tudo mais. Mas por que isso acontece? Porque times técnicos têm dificuldades em fazer essa tradução. Em chegar e falar assim, Marco, cara, se você não diminuir um pouco as vendas aqui, cara, a gente não vai ter empresa daqui a 1 ano. Porque a gente tem um débito técnico que ele foi comprado por todos nós há 1 ano atrás e que ele precisa ser resolvido agora. Eu tive um desafio parecido na Link API e a gente parou um bom tempo sem entregar coisas novas. A gente alinhou com os investidores porque a empresa cresceu muito rápido e toda empresa que cresce muito rápido ela acaba tendo desafios de arquitetura. Então, você faz as coisas meio que... Você cria algumas gambiarras ali do ponto de vista técnico. Porque você precisa entregar rápido. Então, você abre mão de qualidade para ter entregas. E aí, eu deixei alguns exemplos aqui para vocês. Se quiserem tirar foto também. Mas é meio que uma tradução. Então, eu não vou falar para o meu CEO que eu preciso implementar uma arquitetura de microserviços. Ele não quer nem saber o que é isso, ele não quer saber o que é infraestrutura. Ele quer saber exatamente o que isso vai impactar. Ele quer entender o porquê que essa decisão precisa ser tomada. Tá? Então, essa é a ideia aqui, pessoal. Só para entender, alguém aqui tem problema com o time técnico de comunicação? Tá, beleza. Só para entender se eu não estou sozinho aqui. Beleza. Boa. Essa galera é difícil mesmo. E uma outra dúvida, pessoal. Eu acabei não perguntando para vocês, mas quem aqui hoje já lidera times? Só para eu... Legal. Vocês escolheram? Ou vocês acabaram indo? Um pouco dos dois, né? Você chega e fala, já estou aqui mesmo? Segue o jogo. A primeira vez, geralmente, a gente não escolhe, tá? Depois você acaba tendo um pouco mais de repertório e você fala, putz, não quero isso de novo. Eu tenho um amigo que ele foi tech manager, eu deixei ele como tech manager na Semantics,
E aí ele foi para o PicPay. Ele falou, cara, não quero. Ele era de infraestrutura. Ele falou, cara, não quero nunca mais liderar pessoas. Eu falei, cara, 6 meses você vai virar líder lá dentro, na PicPay. Ele me ligou semana passada. Ele falou, cara, puta, infelizmente eu estou aqui de novo. Então é natural. E aí, pessoal, sobre a arquitetura, né, uma coisa que também, que muitas pessoas têm, tem outro amigo meu aqui, o Rodrigo, cara, ele fala muito disso. Né? No final do dia, a arquitetura é sobre reduzir complexidade, é para você conseguir entregar o que o negócio precisa, de fato. O que as pessoas técnicas geralmente fazem? Eles querem resolver todos os desafios antes de ter clientes. Então, vira uma arquitetura muito complexa e você perde muito tempo para fazer coisas simples, tá? Que é o que a gente chama de over-engineering. Né? Então, a arquitetura é sobre reduzir complexidade. Complexidade reduzida traz inúmeros benefícios ao negócio. E eu trouxe um gráfico aqui de um livro que ele mostra aqui, né, a quantidade de pessoas, o headcount, e aqui em anos. Então, eu vou aumentando o meu time ao decorrer dos anos, mas eu não aumento a quantidade de linhas de código que são produzidas. Você fala, tá, mas quantidade de linhas de códigos produzidas não necessariamente é sinônimo de produtividade, de fato. Mas tem uma outra visão, que é o seguinte, são as releases, ou seja, as atualizações que você faz no seu sistema, né, dentro de um período de tempo, versus a sua folha de pagamento. Então, você fala, tá, a folha de pagamento está crescendo, mas eu estou deixando de ser inovador, não estou entregando novas melhorias no meu produto. Por que isso acontece? Porque em algum momento alguém tomou alguma decisão de arquitetura que não fazia sentido para o negócio. Então, sabe aquele débito técnico que o CEO liga e fala, cara, estou com um projeto fera para fechar, mas só fecha se a gente entregar tudo até sexta que vem. E aí você liga para os devs e fala, galera, deu ruim, a gente vai ter que entregar, todo mundo começa a programar de qualquer jeito, dá certo, só que ninguém volta para arrumar as besteiras. Tá? O problema disso, você tem uma folha de pagamento gigantesca para resolver problemas do passado. Então, pessoal, conversem muito com o time de vocês e tentem entender se eles estão alinhados ou não com esse tipo de situação. Né? E tentem também entender o lado deles. Então, quando eles falarem assim, cara, a gente não vai conseguir entregar, ou a gente vai entregar, mas isso vai ter que ser revisto. Né? Dediquem um tempo para revisar esse tipo de situação, que é o que eu trouxe aqui como atividades não previstas, né, para a gente fechar. Então, pessoal, dentro de qualquer linha do tempo de desenvolvimento, é importante que vocês separem tempo para manutenções de infraestrutura, vou atualizar o servidor, vou mudar uma tecnologia, bugs que com certeza vão acontecer. E aí, por último, a parte de débito técnico. Tá? Então, não adianta achar que eu vou ter uma esteira de entrega e eu não vou ter que em nenhum momento voltar para resolver débito técnico. Isso não vai acontecer. Tá? A gente precisa ter isso claro e isso muito bem alinhado com todos. Tá? Se eu não quero parar para resolver débito técnico, cara, volta na parte de comunicação e mostra e tenta explicar para ele qual vai ser o impacto para o negócio. Se você não quer arrumar, tudo bem, mas daqui a um ano eu não vou estar aqui e você não vai ter mais empresa, vai estar todo mundo quebrado. É um exemplo. Bom, pessoal, tentei dar uma corrida aqui pelo nosso tempo, só fazendo um recap. A gente falou sobre as habilidades, mapeamento do time, aquela parte, para quem já lidera pessoas há um certo tempo, tentem lembrar qual foi a última vez que vocês dedicaram tempo para conversar com as pessoas do seu time. Tá? Então, cara, entende de fato quais são as motivações, o que a pessoa tem de expectativa, que isso faz toda a diferença. Tem uma pessoa que eu liderei um tempo atrás, que ele tinha a ambição de morar fora, no Canadá. Ele me avisou isso com um ano de antecedência. Eu falei, cara, daqui a um ano eu vou morar no Canadá. Eu falei, tudo bem. A gente conseguiu criar um plano de transição para ele conseguir fazer essa mudança sem gerar nenhum tipo de impacto dentro da minha estrutura. Mas se ele achasse que o fato dele falar para mim que é para o Canadá iria causar a demissão dele, ele ia segurar até o último minuto. Ia chegar num dia e falar assim, estou indo embora para o Canadá amanhã. Né? Isso ia gerar um problema. Tá? Então, é um exemplo besta, tá? De uma pessoa que era muito importante para a minha operação e que, através dessas conversas, eu consegui entender e ajudá-lo, inclusive, a se recolocar depois, quando ele acabou voltando. Não deu certo lá, ele acabou voltando para o Brasil. Comunicação,
Tá? Então, a gente já entendeu por que isso é importante e tenham cuidados com a parte de arquitetura. Pessoal, a gente tem não sei se a gente tem tempo para pergunta ainda. Eu vou deixar aqui o QR Code do meu Instagram, do LinkedIn. Quem quiser o material, se vocês quiserem mais detalhes sobre FTL, se vocês quiserem bater um papo sobre esse tema também, estou super aberto aí para a gente conversar. Alguém tem pergunta? Que eu arremesso aqui o cubo. Você foi falando, foi passando um sobre filme a na minha pergunta que cabeça. você falou sobre liderar, assim, eu acho que, até como founder, eu nunca pensei em ser founder, nunca pensei em ter empresa. A empresa foi acontecendo por dor de mercado. Quando eu vi, já tinha equipe. Eu tive sorte de não ser um bom técnico e ter que montar time. E acho que foi isso a diferença de crescer, né? Ter delegado, ter que ter gente boa e mais de uma. Acho que isso fez Você foi tudo. falando e veio um filme assim na minha cabeça, porque eu já ouvi, a gente já tentou passar a liderança dentro da YTech, né, em momentos específicos, e eu ouvi aqueles burburinhos, mas fulano falou que como que pode ser líder? Ela não manja nada de TI. Aí eu falei, putz, agora Quem nunca eu ouviu, entendi. ele não é meu CTO. Faz sentido. Tipo, Não é meu... Fala aí, posso... Paulinho. Paulinho tá até rindo ali, ó. Paulinho até ri, é. E faz todo sentido, né? Tem pergunta, cara. Uma perguntinha para a gente seguir. Aqui, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de entender o cargo de CTO como um cargo de gestão para quem vem do ambiente tradicional de gestão, gerenciamento de projetos, que é o público com que eu trabalho. Então, nossas, no caso são mulheres, né? As mulheres todas da nossa comunidade são gerentes de projeto e hoje elas não entendem o cargo CTO, porque está fora da... Né, a gente esquece que startup é uma bolha. A gente acha que todo mundo entende. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças ou das proximidades ou como fazer essa transição saindo de um mercado tradicional para virar CTO. Legal. Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa, legal. Uma boa pergunta. Essa é uma pergunta também que a gente discute bastante. O CTO, né, as responsabilidades do CTO, elas mudam à medida que a empresa vai crescendo. Então, se a gente for olhar desde o nascimento de uma startup, o CTO de uma startup com 5 pessoas, esse CTO ele vai ter que escrever código. Ele vai precisar estar na operação. Né? Então, nesse primeiro estágio, a gente precisa de uma pessoa que é meio hacker, que vai estar programando ali o dia inteiro junto com o time. Quando a empresa cresce, agora eu estou com 10, 15 pessoas, 20, o CTO ele acaba tendo algumas outras responsabilidades. Então, ele deixa um pouco de lado essa parte que era 100% de código e tudo mais, ele começa a olhar um pouco mais para a escala do negócio. Né? Então, ele começa a entender quais foram as decisões que foram tomadas lá no começo, quando o time era pequeno, e como que ele consegue levar a empresa para onde os founders desejam. Né? Então, ele começa a ter um pensamento um pouco mais estratégico do ponto de vista ali do negócio. Então, ele vai estar olhando para a infraestrutura, vai estar olhando para a parte de escalabilidade e coisas do tipo. Cresceu mais um pouco, aí muda bastante. Então, por exemplo, quando eu estava com 30 pessoas no meu time, eu já nem sabia mais quais tecnologias eles estavam usando, porque aquilo deixa de ser 100% relevante. Eu estava pensando muito mais no negócio. Como que eu consigo, lembrando que o meu produto era uma plataforma de integração, né? Então, como que eu consigo entregar e ficar próximo de outros CTOs, né, de mercado, sendo relevante para eles, né, com o nosso produto. Então, eu estava pensando muito mais em estratégia com tecnologia, né, e não mais em qual é o último code review que as pessoas fizeram, né, uptime, assim, métricas a gente acaba olhando bastante, mas o desafio ele passa a ser mais estratégico. Então, você foge um pouco da operação. Você precisa formar líderes que vão estar olhando para esses desafios de linguagem de programação, vai estar olhando com um pouco mais de proximidade para as métricas, para a infraestrutura e coisas do tipo. Tá? Então, é juntar um pouco disso, pensar em estratégia usando tech. Obrigado pela presença, Obrigada, Danley, pessoal. pela presença. Valeu. muitíssimo obrigada. Pessoal, segue lá, iftl.education. E que eu sigo, eu consumo muito conteúdo, eu tenho muito aprendizado lá. Obrigadão aí. Valeu demais. Valeu. Obrigadão, hein?